Alevi faz a ultrapassagem em cima do Alevi. Mas saiu possuído o Senna na primeira volta. Ele já pula para a quarta posição. No universo da Fórmula 1, onde a velocidade e a paixão se encontram, poucos nomes ressoam com a força e o legado de Ayrton Senna. Um ícone, um mito, um tricampeão que elevou o automobilismo brasileiro a um patamar nunca antes visto. Mas e se o futuro nos reservasse um eco desse passado glorioso? E se em meio à nova geração de talentos, um jovem piloto brasileiro estivesse traçando um caminho que inevitavelmente nos remete ao mestre? Esse é Gabriel Bortoleto, um nome que até pouco tempo atrás era familiar apenas aos mais atentos e dedicados seguidores das categorias de base, aqueles que mergulham fundo no pipeline de talentos do automobilismo. No entanto, sua ascensão meteórica, quase vertiginosa, não pode mais ser ignorada. Ele não apenas venceu, ele dominou. Campeão da Fórmula 3 e em seguida da Fórmula 2 de forma consecutiva, Bortoleto chegou à Fórmula 1 com um currículo impecável, credenciais de peso e uma aura de quem estava destinado a algo grande. E, como esperado, não demorou a mostrar a que veio, deixando sua marca de forma indelével desde os primeiros GPs. Sua estreia na Sauber tem sido marcada por um desempenho que surpreende até os mais céticos analistas e os torcedores mais exigentes. Em um grid repleto de jovens promissores e pilotos experientes, Gabriel se destaca. Fãs e especialistas ao redor do mundo, especialmente na vibrante e influente comunidade do Reddit, onde as discussões sobre Fórmula 1 são intensas e apaixonadas, já o aclamam, de forma quase unânime, como o Rookie of the Year, o novato do ano. Mas o que exatamente o torna tão especial? O que o diferencia em um esporte onde a margem entre o sucesso e o anonimato é tão tênue? A resposta, meus amigos, reside em um conjunto de qualidades que são raras e inestimáveis para um piloto em qualquer estágio de sua carreira, mas que se tornam ainda mais impressionantes quando manifestadas por um novato. Consistência, maturidade e uma leitura de corrida apurada são atributos que, para um estreante na Fórmula 1, são verdadeiros tesouros. Em um esporte onde a pressão é constante, a velocidade é implacável e a inexperiência pode custar pontos cruciais ou até mesmo acidentes, Bortoleto demonstra uma calma, uma compostura e uma capacidade estratégica que o diferenciam de forma notável. Ele não apenas pilota rápido, ele pensa rápido, ele gerencia a corrida, ele entende o fluxo e refluxo da competição. Não é à toa que os fãs do Reddit, em discussões acaloradas e análises detalhadas, o colocam em um patamar superior, acima de muitos outros jovens talentos da temporada. Um usuário, em uma postagem que viralizou com mais de 7.000 upvotes, resumiu o sentimento geral de forma eloquente. Na minha opinião, o que ele está fazendo na Sauber mostra muito mais talento que todos os outros novatos desse ano. Desde o início da temporada, eu já achava que ele seria um dos melhores, porque ele ganhou os títulos da Fórmula 3 e Fórmula 2. Dito isso, bem-vindo de volta, Ayrton Senna. Essa comparação, vinda de quem acompanha o esporte de perto, de quem respira Fórmula 1 diariamente, não é trivial. Ela não é feita levianamente, ela ecoa o que muitos já percebem, uma intuição coletiva. Há algo de verdadeiramente especial em Gabriel Bortoleto. Sua performance no GP da Hungria, descrita por muitos como a melhor corrida da carreira dele, e sua eleição como piloto do dia na última etapa, mesmo com uma modesta subida de apenas uma posição em relação ao grid de largada, são provas irrefutáveis de uma inteligência de corrida que vai muito além do simples resultado final. Sua estratégia de uma única parada, mantendo a posição e somando pontos importantes para a equipe, demonstra uma visão tática e uma capacidade de gerenciamento de pneus e corrida que são impressionantes para um estreante. Ele não apenas compete, ele joga xadrez em alta velocidade, antecipando os movimentos dos adversários e otimizando cada decisão. Agora voltemos no tempo, para um ano que se tornaria um marco na história da Fórmula 1, 1984. Um jovem piloto brasileiro, vindo das categorias de base com um talento inegável e uma sede insaciável por vitórias, fazia sua estreia na categoria máxima do automobilismo. Seu nome? Ayrton Senna da Silva.
Pela modesta equipe Toleman, que não era conhecida por sua competitividade de ponta, Senna não demorou a mostrar ao mundo o que viria a ser. Na sua temporada de estreia, contra todas as expectativas, ele conquistou pódios, demonstrando uma velocidade, uma agressividade e uma capacidade de adaptação que o tornariam lendário. Sua performance em Mônaco sob chuva torrencial, onde ele quase venceu com um carro inferior, é um testemunho eterno de seu talento bruto e sua audácia. Sua consistência, mesmo em uma equipe menor, e sua maturidade para lidar com a pressão avassaladora do esporte eram evidentes desde o início de sua jornada na F1. Ele não se intimidava com os grandes nomes ou com as circunstâncias mais desafiadoras, ele as abraçava, transformando-as em oportunidades para brilhar. Assim como Bortoleto, Senna também tinha uma trajetória vitoriosa e dominante nas categorias de base, forjando um estilo de pilotagem que combinava técnica apurada, uma sensibilidade única para o carro e uma paixão avassaladora pela vitória. Ele não apenas pilotava, ele sentia o carro, a pista, o momento, o limite. E essa conexão profunda e quase mística com o esporte o elevou a um patamar de excelência que poucos alcançaram. Sua dedicação, seu foco e sua ética de trabalho eram lendários, e esses traços foram a base para a construção de seu império no automobilismo. As comparações, como dissemos, são inevitáveis. E ao analisarmos as trajetórias e as qualidades de Gabriel Bortoleto e Ayrton Senna, percebemos que elas vão muito além da mera nacionalidade. Ambos brasileiros, ambos com uma trajetória vitoriosa e dominante nas categorias de base, ambos demonstrando uma maturidade e uma leitura de corrida impressionantes para suas respectivas fases de novatos na Fórmula 1. A consistência de Bortoleto, a capacidade de gerenciar a corrida de forma estratégica, sua inteligência tática e a habilidade de extrair o máximo de um carro que ainda não é um ponteiro, ecoam as qualidades que fizeram de Senna um gênio, um estrategista nato, um piloto que pensava à frente dos demais. Ambos compartilham uma determinação feroz, uma vontade de vencer que transcende as dificuldades, a capacidade de Bortoleto de se manter calmo sob pressão, de tomar decisões rápidas e eficazes em frações de segundo e de otimizar cada volta, cada manobra, são traços que nos lembram o jovem Senna, que já demonstrava essa frieza e calculismo desde os seus primeiros dias na Toleman. A maneira como Bortoleto se adapta às diferentes condições de pista e às exigências de cada GP, mostrando versatilidade e resiliência, é outro ponto de convergência com o estilo de Senna, que era mestre em se reinventar e superar desafios. Claro, é fundamental ressaltar que é cedo para cravar que Gabriel Bortoleto será o novo Senna. O legado de Ayrton é único, imenso e construído ao longo de anos de glória, sacrifício e superação. Ele é uma figura singular na história do esporte. No entanto, o que vemos em Bortoleto é, sem dúvida, a semente de um talento promissor, com características e um potencial que nos permitem sonhar com um futuro brilhante para o automobilismo brasileiro. Ele não precisa ser o novo Senna, ele pode ser o primeiro Gabriel Bortoleto, construindo seu próprio legado, mas com a inspiração e a sombra benéfica de um dos maiores a guiá-lo. E há um elemento crucial que conecta esses dois talentos, um elo invisível, mas poderoso: a paixão dos fãs brasileiros. Essa paixão que Senna tanto valorizava e que Bortoleto já sente e agradece publicamente é um combustível a mais, uma força motriz que impulsiona esses atletas. O apoio incondicional, as torcidas fervorosas, os memes carinhosos e o carinho que o acompanham são um testemunho vibrante de que o Brasil continua a vibrar, a sonhar e a se emocionar com seus heróis nas pistas. É uma conexão única, uma energia que transcende o esporte e se torna parte da identidade nacional. Essa torcida, que briga com unhas e dentes nas redes sociais, que celebra cada ponto e cada ultrapassagem, é um diferencial que poucos pilotos no mundo têm a sorte de experimentar. Gabriel Bortoleto não é um novo Ayrton Senna. Ele é Gabriel Bortoleto, um talento singular, com sua própria história a ser escrita, seus próprios desafios a serem superados e suas próprias glórias a serem conquistados. Mas em cada curva, em cada ultrapassagem, em cada demonstração de talento, maturidade e inteligência de corrida, ele nos lembra por que o nome Senna ainda ressoa tão forte em nossos corações. Ele nos faz revisitar a grandiosidade do passado e, ao mesmo tempo,
nos enche de esperança para o futuro. Ele nos faz acreditar que o futuro do automobilismo brasileiro está em excelentes mãos e que a chama da paixão pelas corridas, acesa por Senna, continua a vibrar intensamente através de uma nova geração de talentos. Acompanhe de perto essa jornada, porque o movimento secreto que ninguém viu chegar, a ascensão de Gabriel Bortoleto, pode estar apenas começando a reescrever a história da Fórmula 1. O legado continua e o futuro é promissor.